A paz do Senhor Jesus. Para você que acabou de entrar aí, Deus tem uma palavra para você, meu amado irmão. Glórias a Deus. Amados irmãos, Deus me trouxe aqui com uma palavra para os vossos corações. Para você que tem buscado uma resposta diante de Deus, saiba que Deus ele não te esqueceu. Deus, Ele ouviu as tuas orações e Ele me trouxe aqui para te dizer, Ele me manda-me te dizer que confie, amado. Confie que Deus Ele está contigo no meio dessas provações. A palavra de Deus diz, meus amados, que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que nunca serão abalados. Eu sei que no meio às provações, no meio à dificuldade, por muitas vezes a gente não encontra ajuda, não encontra uma pessoa que nos estenda a mão e por muitas vezes o inimigo quer calar na nossa boca. Mas Deus, Ele tem uma resposta para você. Mas Deus, Ele diz, persevere no meio dessa luta, que eu tenho uma vitória para você. Confie, não abandone a sua fé. Creia que há um Deus que vê pelas tuas lutas, que há um Deus que luta por você. Glórias a Deus. Aleluias. A palavra de Deus diz, meus amados, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5, bem-aventurado, está escrito, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, meu amado, se você é uma pessoa que tem tido misericórdia pelos outros, saiba que Deus, Ele tem também misericórdia pela sua vida. Saiba que você alcançará a misericórdia da parte do Senhor. Bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem, mentindo, dizendo dizerem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exaltai. O Senhor Jesus disse, alegrai-vos, exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, eu sei que no meio a uma situação difícil, no meio a uma perseguição, a uma provação, por vezes é muito difícil ser perseverante, é muito difícil de se alegrar, assim como diz a palavra de Deus. Mas o Senhor, assim como diz o salmista, o Senhor é minha força, o Senhor é tua força. O Senhor é tua luz, meu amado irmão. Minha amada irmã, saiba que Deus, Ele tem visto a tua perseverança no meio dessa prova e por muitas vezes o inimigo tem-te dito, para tudo, abandona tudo, para que continuar, não adianta de nada. Você está perdendo o seu tempo, o inimigo vem no seu ouvido dizendo, para tudo, você está perdendo o seu tempo no meio dessa situação, que Deus, Ele não está contigo, Deus, Ele não está escutando as tuas orações. Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, minha amada irmã, é mentira do inimigo. É mentira do inimigo, porque a palavra de Deus diz que Ele veio para matar, destruir e roubar. Mas o Senhor disse, eu vim para dar vida eterna, vida com abundância. Glórias a Deus, aleluias.
Deus manda te dizer: eu sou o teu consolador, meu irmão. O que você precisa? O que você precisa? O Senhor te diz nessa hora. O que você precisa, meu amado? O que você precisa? Fala com Deus. Eu sou aquele que te consolo. Eu sou o teu ajudador. Saiba, nós temos um consolador, meu amado. Nós temos um consolador, o príncipe da paz, o Senhor Jesus. E ele disse na sua palavra: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, existem situações com um homem e uma mulher e passa. Existem situações que é só Deus. Existem situações, por vezes, que você não encontra uma saída. Deus me disse que tem gente aí que está numa situação que não encontra saída. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer: coloque essa causa diante do seu altar. Coloque essa situação diante do seu altar, diante de Deus, e tu verás a glória de Deus. Se você confiar, se você crer, transfere essa situação nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, porque não há outro caminho. Nós vivemos no mundo, o mundo cheio de aflições, porque o Senhor Jesus, Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este mundo, não é fácil viver neste mundo, onde a maioria do ser humano, onde o mundo jaz no maligno, assim como diz a palavra de Deus. Onde as pessoas, hoje em dia, as pessoas não querem saber de Deus. Assim como a palavra do Senhor Jesus, as Escrituras está se cumprindo, onde o Senhor Jesus, Ele disse que nos últimos dias haverão homens mais amantes dos deleites do que amor a Deus, homens ingratos, profanos, traidores, não respeitam pai e mãe, caluniadores. Então tudo isso nós estamos vendo no mundo. O mundo, esse é o mundo que nós vivemos. Mas Deus nos traz uma esperança. Minha irmã, Deus, Ele te diz: filho, filha, eu sou o bom pastor. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você crê? Você crê que Deus, Ele pode entrar nessa situação? Se você crê que Deus, Ele pode entrar nessa situação, dá glórias a Deus. Glorifica a Deus no meio das provações, e você verá Deus agir nessa causa. Você verá Deus quebrando as barreiras. Você verá Deus fazendo um milagre na sua vida. Não é fácil muitas vezes carregar a cruz. Mas o Senhor Jesus disse: vinde a mim. O Senhor Jesus te diz: filho, filha, transfere o teu problema para mim. No momento das dificuldades, é nesse momento das dificuldades e quando os problemas aparecem. Por vezes não há ninguém que chegue para nos ajudar. Talvez essa situação que você encontra, mas existe um Deus que te ama, existe um Deus que te diz que você não está sozinho, que Ele é o melhor amigo, que você pode encontrar.
que Ele é o melhor amigo, que Ele está do teu lado, para que você conte os seus problemas para Ele. Assim diz o Senhor. Glórias a Deus. Receba essa palavra, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. E assim te diz o Senhor, no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, assim te diz o Senhor, recebe essa palavra da parte de Deus. O Senhor te diz neste dia, não temas, para você que está entrando aí, o Senhor me mandou te dizer, me trouxe aqui com essa palavra para te dizer, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus e eu te fortaleço e te ajudo. O Senhor te diz, eu te fortaleço, eu te ajudo, Ele é teu ajudador, eu te sustento e com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos, assim diz o Senhor, serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo, perecerão. Muitas vezes tem pessoas, o inimigo envia pessoas para tirar a nossa paz. E talvez é uma situação que você está aí vivendo. Talvez o diabo tenha levantado alguém para tirar a tua paz. Talvez o diabo tenha levantado alguém para contender contigo. Talvez o diabo tenha levantado alguém para dizer que você que está errado, não que você está doida, que você está louca, para você parar de seguir a Deus, que não está dando em nada. Mas Deus, Ele te diz, não tema, filho meu, prossiga, não des ouvido ao diabo, porque ele é o pai da mentira, assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, não temas aqueles que vêm até ti para te indignarem, para te intimidar com palavras. Não temas aqueles que atiram palavras de maldição sobre a tua vida, aqueles que fazem orações contrárias contra a tua vida. Assim te diz o Senhor Deus, não temas, porque eis que envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se levantarem contra ti sem causa. Quanto aos que pelejarem contigo, buscá-lo-ás, mas não o acharás, assim diz o Senhor. E os que guerrearem contigo, tornar-se-ão em nada, perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei, não temas. Mais uma vez assim o Senhor te diz, não temas, filho meu, porque eis que envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se indignarem contra ti. Glórias a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós temos um Deus que peleja por nós, Ele é um Deus que quebra o arco, Ele é o Deus que corta a lança, que queima os carros do fogo, é um Deus que sempre Ele protegeu o seu povo, Ele sempre protegeu o seu povo contra o mal. E o nosso Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o Deus que peleja ao nosso favor. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que naqueles tempos havia um homem que se chamava Josafá. E Josafá era um servo de Deus. Ele temia ao Senhor. Então Josafá, ele recebeu uma carta. Ele recebeu uma carta onde os inimigos lhe ameaçaram. Onde os medianitas, eles ameaçaram que eles vinham contra ele. Disseram a Josafá que vinha uma grande multidão, além do mar, que vinha contra ele para pelejar contra ele. Mas Josafá, a primeira coisa que ele fez, ele pôs a buscar a Deus.
Ele foi buscar a Deus. Meus amados, existem situações que um homem e uma mulher, quando passa, que não encontra uma saída. Existem situações que a gente deve colocar diante de Deus. Existem situações que nem um homem dessa terra pode nos ajudar. Existem situações que é só para Deus. É Deus do impossível, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que criou o céu e a terra e o mar. O céu e a terra e o mar, o Criador. Existem situações que é só Deus que pode resolver. Então Josafá, ele era um homem de fé e ele buscou a Deus no meio dessa situação. Ele não quis levantar a bandeira branca, ele não quis se render ao inimigo e ele resolveu buscar a Deus, porque ele era um homem de fé. Ele pôs a sua fé em prática. Então é isso que Deus ele te diz. Coloca a tua fé em prática. Não temas diante deles. E Deus, ele pôs a buscar a Deus com jejum e oração. Ele decretou um jejum e oração. Ele pregou um jejum e oração no meio do povo, no meio da sua cidade. E ele buscou a Deus e Deus enviou-lhe uma resposta através de um sacerdote, através do profeta. E Deus disse, eu ouvi as tuas orações. Deus diz, não temas, porque nesta peleja tu não tens que pelejar. Parai e estás quieto e vê do livramento que o Senhor hoje te dá. Então é isso que Deus ele nos diz, é isso que Deus ele te diz, meu irmão. Parai, estai quieto e vê do livramento que Deus ele hoje te dá. Deus é o Deus do livramento. Oh, meus amados irmãos, se não fosse Deus conosco, se não fosse Deus conosco, aonde a gente estaria? Porque Deus é o Deus do livramento, é o Deus... A sua palavra diz que Deus é o Deus que o justo clama e o Senhor responde e Ele o livrará de todas as suas angústias, das suas aflições. Então Deus, Ele é o Deus que escuta a oração do justo. É o Deus que nunca abandona quando o justo clama. Ele escuta a oração do justo. Ele se levanta para pelejar a nosso favor. Quando Ele vê a nossa obediência, quando Ele vê a nossa fraqueza, porque nós como ser humano nós somos fracos. Nós como ser humano nós não temos força. E Josafá ele viu que ele não tinha força diante daquela multidão. Que ele não tinha força. Que a única coisa a fazer é buscar o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus se levantou contra aquela multidão que vinha contra ele, contra os seus inimigos. Deus se levantou para pelejar a favor de Josafá e deu vitória. E Josafá teve vitória em nome do Senhor Jesus. Então, se há algum inimigo se levantando contra ti, se o diabo tem te ameaçado, colocando pessoas para te ameaçar, ou com uma situação que ele tem te ameaçado, Deus ele te diz não temas, Deus ele te diz prossiga, eu sou teu ajudador, eu sou teu consolador. Que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da verdade, porque assim perseguiram também os profetas. Que bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles um dia serão consolados, assim diz o Senhor. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, se você crê que é Deus que está falando contigo através dessa palavra, deixe o seu joinha. Meus amados, se inscrevam aí no canal para que vocês possam receber os próximos vídeos. Deus vos abençoe. Receba essa palavra, não temas, assim diz o Senhor, porque nesta peleja não terás que pelejar, porque eis que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se indignarem contra ti. Amém? Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.